Oi pessoal, no vídeo de hoje a gente vai tratar de uma modalidade de prisão cautelar, conhecida como prisão temporária, que difere bastante da prisão preventiva com base não só nos seus objetivos, como também em seus pressupostos. Enquanto a prisão preventiva ela deve ser decretada excepcionalmente para a garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instituição criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, ou seja, uma prisão cautelar cujo propósito geral é a proteção do próprio objeto do processo, garantir que o processo criminal alcance a sua finalidade, dentro de uma regra de excepcionalidade reforçada com as disposições do pacote anticrime. Nós temos que essa natureza excepcional da prisão cautelar, ela acaba por muitas vezes ter dificuldade de se justificar diante da prisão temporária. Na modalidade da prisão temporária, nós temos logo de premissa inicial o problema da sua origem. E é um problema duplo. Tanto sua origem histórica quanto sua origem constitucional, do ponto de vista da competência para dispor sobre matéria processual penal, trazem problemas complicados. A prisão cautelar, ela é, na verdade, originária por uma medida provisória de número 111, o que efetivamente consiste num vício de origem. Isso por quê? Porque desobedece à regra do artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal. Ou seja, nós temos um vício insanável, um vício de nulidade absoluta do processo legislativo, porque o Poder Executivo não é competente para legislar a respeito de matéria processual penal. Ainda mais quando se trata de um instrumento de determinação de prisão, ou seja, com a capacidade e, na verdade, finalidade última de limitar a liberdade individual. Ao decretar o aprisionamento de alguém e a criação de uma regra via medida provisória, ainda quando ela tenha sido mais tarde implementada na ordem jurídica por força de lei ordinária, nós não podemos considerar aqui que a prisão temporária possa suprir o vício natural de sua origem inconstitucional. O outro problema é com relação à origem histórica do Instituto. Isso por quê? Porque, historicamente, a prisão temporária está associada à infame prisão para averiguação, tão comuns nos dias sombrios da ditadura militar. É como se a autoridade policial, sem justa causa, pudesse efetivamente decretar a prisão de alguém para que, durante o momento em que a pessoa estivesse presa, pudesse ali angariar alguns elementos para a investigação. Os problemas dessa implicação são muitos. Primeiro, nós sabemos que no Estado Democrático de Direito, a investigação não deve se referir a pessoas, mas a fatos. E segundo, nesse processo constitucional que garante o direito de não produção de prova contra si mesmo, eu me pergunto o que o corpo do preso, na presença dele à disposição da autoridade policial, pode favorecer a produção de qualquer elemento de prova válido. A rigor, a proximidade do preso, a proximidade do seu corpo nas delegacias de polícia é algo banido desde a implantação do sistema da delegacia legal no estado do Rio de Janeiro e vem sendo previsto como algo a ser evitado. A custódia do preso não deve ficar a cargo da polícia, pelo menos não da polícia judiciária. As justificativas para que alguém pudesse ser preso simplesmente para que se justificasse no âmbito da investigação criminal a produção de prova, para evitar que o agente pudesse decretar ou determinar o prejuízo da investigação ab início, não se justifica, não tem fundamento, e por essas e muitas razões é um instrumento que deveria simplesmente ser varrido do nosso sistema processual penal. A prisão preventiva, instrumento já bastante criticado e que sofreu limitações bastante substanciais, justamente porque seu abuso vem sendo reiterado na esfera jurídica, é prisão suficiente se existe de fato a ameaça ao objeto do processo, o perigo da liberdade, além da fumaça do cometimento do delito. A prisão cautelar manifesta na forma da prisão preventiva deveria ser suficiente, não sendo necessário, para tanto, a reminiscência de uma prisão cujo propósito, na verdade, é a manutenção de velhas práticas inquisitoriais, práticas essas que não se justificam num ambiente democrático e que envergonham, sobretudo,
o nosso Congresso Nacional, pois, como já mencionado, o vício é de origem, o vício no processo legislativo é originário, portanto, essa medida provisória jamais poderia efetivamente entrar em vigor. Eu quero chamar a atenção de vocês que as últimas alterações legislativas do ano de 2019, que reformaram o Instituto da Prisão Preventiva, que reformaram o processo penal através da inclusão do juiz de garantia, também tiveram implicações nessa modalidade de prisão. E isso por quê? Porque na prisão temporária, muitas vezes o prazo legal de 5 dias era excedido de maneira deliberada com a demora da juntada do mandado, com a demora na juntada do alvará de soltura ou a demora na juntada do decreto prisional que ampliaria esse prazo para os demais 30 dias previstos na lei. Dessa forma, o que acontece é que hoje se põe o réu, o investigado em liberdade imediatamente após o vencimento desse prazo. Nós sabemos que as prisões são excepcionais e esse caráter foi reforçado com as mudanças legislativas do final de 2019. Prisão cautelar é prisão excepcional. Nós temos que lembrar que as prisões cautelares, todas elas, não pressupõem a culpa do preso. Outro aspecto importante de ser declarado com relação à prisão temporária é que essa prisão se dá exclusivamente no âmbito da investigação criminal. Ao contrário da prisão preventiva, que pode ser decretada a qualquer tempo no curso do processo, essa é uma prisão cujo propósito é a investigação. E, de novo, fica o questionamento. Qual é a importância da presença física do corpo do investigado para a produção de elementos de prova que, no fim das contas, só podem vir a prejudicá-lo? Isso feriria efetivamente o princípio do nemo tenetur se detegere ou o princípio constitucional segundo o qual ninguém estará obrigado a produzir prova contra si mesmo.